Vamos lá. 9:3. E disse o rei. 2 Samuel 9:3. Amém? Amém. Graças a Deus. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Segunda Samuel 16, 3 e 4. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Fechemos os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Fato esse, causa pela qual nós somos consumidos. É um dia de culto da família. Nós temos experimentado de níveis profundos nesse altar. Temos sido também agraciados com teu favor imerecido. Nessa noite, continue falando com a tua igreja, manifestando da tua glória, exaltando o teu próprio nome, porque ninguém aqui é digno de nada, mas o Senhor, que é maravilhoso, é poderoso, é majestoso, recebe então toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Que o Senhor envie os teus anjos poderosos nessa noite para travarem todas as guerras específicas necessárias para que essa igreja avance, para que esse povo que vieram buscar a tua face saiam regozijados, cheios da tua graça, unção e presença. Em o nome de Jesus repreendemos todo o mal. Amém, igreja? Graças a Deus por você. Amém. Glória a Deus. Você que está nos visitando pela primeira vez, sejam também todos muito bem-vindos. Essa é a casa do Senhor. Escondendo a face da usura é o tema. Amém? Você ouviu? Escondendo a face da usura. Um dos significados de usura é agiota. Vocês sabiam? Coloca sempre juros em tudo. Dá sempre ênfase às coisas que vão gerar prejuízo ao outro. Pega a história e aumenta. Esses usurários é quem coloca peso de consequência com o interesse de ganhar juros, trazendo com alguém que denigre a imagem do outro, alguém que faz algo que desagrada a Deus e prejudica o outro.
esse outro está cobrando juros, logo ele está trabalhando para algum tipo de reino. Se ele faz aquilo que é benevolente, ele está trabalhando para o reino dos céus. Se ele faz aquilo que denigre, macula, atrapalha a vida do outro, ele é um agente infernal. E nós temos que ter muito cuidado, porque uma pessoa pode ser agente do céu e, se porventura se distrair, se transformar em agente infernal. Eu não acredito, porque a Bíblia diz que de uma única fonte, né? A gente está acostumado a ler muita coisa, e nós somos muito exatos naquilo que nós compreendemos, e não exploramos, né, a variedade, e muita coisa que a Bíblia traz acerca de muitas histórias. Realmente, de uma única fonte, não pode jorrar o quê? É porque uma fonte, um destino. Uma torneira, você abre e sai só uma água. Você já viu? Tem torneira que você liga e o primeiro jato de água é suja, a depender de onde está vindo, não é isso? Tem água muito límpida, tem água maravilhosa, mas tem água que você não quer nem beber. Depende muito da fonte que está gerando, depende muito do veículo de condução, de transporte. Porque às vezes a fonte que saiu é maravilhosa. Agora, até chegar até você, meu amigo, o que aconteceu com essa água determina muita coisa. Assim são os veículos de transporte das informações. Alguns apelidam, né, de rádio peão. São os contadores de história, que escutam uma coisa, uma grama produzem 1 quilo, e esquece que aquilo pode causar dano a alguém. Não mede grau de consequência, e não assume responsabilidade com aquilo que está municiando. E precisamos compreender que porta-voz é porta-voz, está portando algo que não lhe pertence e tem que entregar na íntegra, sim ou não? Você é porta-voz do Evangelho. Eu e você somos porta-voz do Evangelho genuíno de Cristo. E é muito fácil falar de um Cristo ressurreto, que tudo o que prometeu, cumpriu. Tudo que estabeleceu se fez real. Do início até o final, homem em carne, sujeito a todas as circunstâncias, a tudo de forma natural que acontecia para um, acontecia para ele. Não subjugou por ser filho de Deus e usou tudo aquilo de poder e excelência celestial para se autolivrar. Certa vez Jesus diz assim: eu poderia rogar ao Pai e Ele iria enviar 12 mirílias de anjos para começar uma pequena brincadeira aqui. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque missionário não tem vida própria. Missionário não tem ideais particulares, não pleiteia e não defende suas próprias causas. Porta-voz do Evangelho é assim também, defende as causas do reino, favorece ao rei, exalta ao eterno, glorifica a ele, e ele aparece e faz quando ele quer. E é tremendo. O céu é um ambiente maravilhoso. O céu é um ambiente que gera bastante entusiasmo na gente, porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vê que você é nada e que Deus é tudo. Quanto mais você se debruça ali a conhecer um pouco dos mistérios acerca das histórias e contextos bíblicos, você vai mergulhar em um rio que não tem fim e não tem fundo. As verdades bíblicas são inabaláveis. E por mais que as verdades contidas na Bíblia sejam pautas de discussões milenares, escribas, fariseus,
reis, autoridades, príncipes e tudo que você possa imaginar. Quantas e quantas guerras foram travadas acerca de ideias, acerca de ideais, acerca de desejos e vontades próprias do humano, que queria provar para alguém que a sua tese era a ideal. Jesus não veio defender tese de ninguém. Ele veio fazer a vontade do Pai. Aí vem a pergunta que não quer calar: você quer defender tese ou cumprir a vontade de Jesus? Porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Você está aqui para cumprir a vontade de Jesus, amém? Então a sua casa vai mudar quando você estabelecer o propósito real do reino. A sua vida vai mudar quando você entender que não tem nada a ver nem com religião, nem com guerras e desejos que lhe aprisione aqui na terra. Tem a ver com alguém que é peregrino, porque é isso que você é isso que nós somos, peregrinos. Estamos aqui e a vida passa muito rápido, e porque a vida passa muito rápido, eu tenho que dar ênfase àquilo que Jesus quer que eu dê, tenho que dar vazão, valor, crédito, aquilo que chama a atenção de Deus. Eu não posso ficar perdendo tempo com asneiras, nem com pessoas que não entenderam o sentido da vida, o propósito de Deus para a sua própria vida. Aí o dia passa rápido e cada vez mais rápido, e quando nós olhamos o relógio, mais um dia acabou. E por falar em mais um dia, sejam bem-vindos. Segundo semestre começou e passou muito rápido. Fala, nossa, tudo passou voando, exceto o mês 6. O mês 6 eu acho que demorou 1 ano. Para alguns, para outros também passou voando. Depende do propósito, depende do enquadramento, depende daquilo que você estava estabelecendo para aquele mês. Se foi projeto, propósito para o rei, para o reino, para Jesus aparecer, passou. Porque as coisas sucederam em um passo muito lento. A parte boa, o mês é 7. Esse é o mês do encontro. Esse é o mês que Deus vai manifestar na vida daqueles que já estão sendo treinados, daqueles que já estão sendo posicionados. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Você foi convocada, moça, para estabelecer reino e justiça. O Senhor há de favorecer você, sua casa e sua família. Meus amados, eu quero falar de Davi e falar do significado que quer dizer o amado. Tem outras traduções que diz que Davi era o predileto. Na casa de Davi, Davi era o desprezado. Mas na casa de Deus, Davi era o predileto. Não é interessante? Na sua casa você é quem? Porque em Deus ele diz, você é a menina dos meus olhos. Mas na sua casa o pessoal diz, rapaz, é o cara chato, é a mulher que ninguém quer estar perto. Mas na casa de Deus você diz assim, na casa do Senhor me sinto amada. É porque esse sentimento de preenchimento e regozijo, você só sente no lugar que lhe chamou, lhe habilitou, lhe convocou para cumprir um propósito. Enquanto você não está de verdade pleno naquilo que o Senhor te convocou, e no lugar que o Senhor quer que você frutifique, que você gere benevolência e resultado, você não vai experimentar daquilo que o Senhor tem. Observe Davi. Davi é um guerreiro que desde sempre, desde o primeiro momento, Deus contava com ele para fazer aquilo que nunca ninguém conseguiu fazer, acerca de destruir os inimigos, os reinos que estavam amedrontando Israel por muito tempo. Sempre tem alguém que, quando está enquadrado, alinhado à vontade de Deus, produz a excelência que a terra precisa. Nesses dias, a terra precisa de pessoas que produzam excelência celestial. E eu sei que é difícil, porque para produzir excelência celestial, tem que sair a sua vontade. Você tem que esconder sua face. Daquilo que você está vendo, deseja, decide em muitos momentos. Então eu preciso que nessa noite vocês prestem bastante atenção, porque também é uma noite de impacto. Amém? Então Davi é o amado, é o predileto. Ziba, o significado de Ziba é estátua. Estátua.
tem feição, tem forma de clareza, quando você analisa, é exato, mas não gera ressignificância. Tem ideais, mas está focado em um propósito. Lodebar, que o significado é terra do esquecimento. Davi, só quem tira alguém de Lodebar é quem veio de lá, né? Porque senão não é interessante a história de Lodebar. Terra do esquecimento. Ninguém vai lá, se o nome já diz tudo, é esquecimento. Dificilmente você vai passar nessas terras. Não dá efeito visual, não dá ações midiáticas. Mefibosete, em hebraico, quer dizer vergonha destruidora. Em uma visão profética, o exterminador da vergonha. Eu fico com a visão profética e você? Enfim. Davi, a história de Davi, Jonatas, todo mundo já sabe. Só que em um tempo que Davi começa a colocar a casa em ordem, ele se lembra daquilo que ele tinha prometido a Jonatas, a aliança que ele tinha estabelecido. E quando ele estabelece uma aliança, ele promete zelar e velar eternamente por aquela aliança. É bom saber, e os irmãos se recordem, que quem ensinou Davi a lutar de espada foi quem? Vocês têm dúvida? Foi, Jonatas ensinou ele. Davi não sabia nem o que era espada, irmãos. Davi é aquele cara na roça, é o badogueiro. O cara com badogue, umas pedrinhas, e era a arma dele. Lógico que depois ele se tornou um guerreiro de excelência, porque quando o Espírito Santo se aposta de um homem, todas as incapacidades desse homem são exterminadas. Em um certo tempo, é tempo de Deus começar a cumprir algo que tem prometido a alguém. E independente de onde você estiver, sendo terra do engano, terra do sofrimento, terra do esquecimento, onde quer que seja a terra que você está lá, nesse estaleiro aguardando sua senha ser cantada, seu nome ser lembrado. Quantas orações de anos de vida que você tem feito, chorado, se arrependido, e as tentativas todas foram frustradas. Não conseguiu viver, cumprir e ser o que o Senhor te chamou para ser. De repente, alguém que Mefibosete nem sabia, porque quando aconteceu aquele episódio, Israel é atacado, ou o reino de Saul é atacado e é tomado. E naquele momento, a ama ou a cuidadora dessa criança, sabendo que todo mundo tinha morrido, foi dar livramento a essa criança e pegou ele e saiu correndo. Quando pegou essa criança de 5 anos apenas na época, saiu correndo, ela tropeçou. Ela tropeçou, a criança caiu do colo dela. E aí ele ficou aleijado das 2 pernas. Olha que situação. Se ele ficasse vivo, tinha que morrer porque era descendência. E o rei que assumia matava todo mundo para não ter possibilidade de alguém bater na porta e dizer: vim vingar. Eu vim vingar papai. Eu vim agora atrás do que é meu por direito. Então todo rei que assumia um determinado reino eliminava todas as possibilidades de alguém querer suscitar e tomar de volta aquele reino. Eu estive na Turquia e eu conheci ali os lugares das 7 igrejas. E aí tinha os turcos, otomanos, que foram, inclusive eles que desestabilizaram Roma, tá? Roma muda a sede.
ali da Itália, e eles vão ficar sendo estabelecidos ali na Turquia, na cidade de Istambul. Não quero focar muito nisso, mas quem desestruturou Roma foram turcos otomanos, que estavam ali em uma fortaleza. Roma estava em uma fortaleza, e esses turcos começaram a estabelecer um plano de ação, e eles conseguiram furar o bloqueio dessa fortaleza, e conseguiram derrubar o imperialismo de Roma naquele lugar. Eu preciso que vocês entendam que Deus tem a forma dele de estabelecer reino e de destruir reino. Às vezes ficamos travando muitas guerras de situações políticas, de religião, e Deus, ele controla tudo. Quantos concordam com isso? E quando a igreja está muito envolvida nessas relações, nessas discussões, o propósito correto da igreja é perdido. Porque o propósito da igreja é salvar a alma, sim ou não? O propósito da igreja é trazer o Cristo ressurreto, vivo em cada lar, em cada casa, em cada família. Quando você compreende que Deus te chamou para isso, tudo que você perde tempo, você está deixando de cumprir o propósito. E você já reparou também que no decorrer do seu dia, se vacilar metade do dia você perde com coisas que não... além das suas obrigações, tá? É 1h30 que você vai ver um Reels, um story. Você vai ver perder 1h30. E o diabo é especialista em distrair guerreiros. O diabo é especialista em distrair guerreiros. Porque um guerreiro distraído, o reino fica ameaçado. Um guerreiro distraído, a visão celestial é deturpada na sociedade. E se falta guerreiro, frágeis começam a governar. E um frágil governando, toda ideia que lhe impõe, ele aceita. Se um frágil está governando, liderando, está à frente de uma batalha, quem chegar com força, ideais e convicções, convence ele. Agora quem está debaixo de responsabilidade e convocação feita pelo próprio Deus, nada nem ninguém desestrutura ele. Por isso, guerreiro, por isso, guerreira, não se distraia. Quando você perceber que alguma coisa está distraindo você, volta correndo. Não deixe nada. E esses dias, o próprio Satanás vai usar a gente para distrair você. Porque ele não vai mandar um demônio para lhe distrair, senão você vai correr para a igreja com medo. Então ele vai usar gente que conversa bem, gente que é filósofo, gente que usa bem as ideias, os métodos, as metodologias, gente que tem mensagem pronta, mas não tem convicção no cumprimento do propósito. Então uma criança de 5 anos está doente. Essa mulher, para protegê-lo, vai para uma terra, que é uma terra chamada de terra de esquecimento. E por que ela foi para essa terra? Para que as possibilidades da semente de Jonathan serem eliminadas diminuísse um pouco. Porque na terra do esquecimento ninguém quer ir. Na terra que todo mundo está passando, zonas turísticas, todo mundo passa o tempo todo. Quero ver ir na terra do esquecimento. E na terra do esquecimento sempre surgem pessoas improváveis. O Senhor é especialista em pegar gente que não vale nada, como eu e você, e colocar para fazer algo sobrenatural. Por isso, hoje é uma noite de guerreiro e guerreira entender a mensagem e saírem da terra do esquecimento. Sim, Deus estava lapidando, tratando, vai trazer para fora você. E Deus vai lhe trazer para fora e está te dando tanta mentoria, tanta instrução, tanta capacitação, tudo baseado nos princípios inquestionáveis, bíblicos, porque vai precisar de você nesses dias. E não pode ser alguém frágil, não,
Por isso que a sua fragilidade está sendo arrancada na tora. Na tora. Está amadurecendo forçado. Mas é porque a terra do esquecimento também, você não tem tanta responsabilidade, você faz o trivial, você faz o normal. E Deus não te chamou para ser normal. Deus não te chamou para ser normal. Glória a Ele, ó Eterno. Então Deus vai te dar agora pessoas, vai te apresentar pessoas de confrontamento, para saber o nível que você se encontra, para saber o nível que você aguenta, para saber o nível que você está preparado para produzir eficiência. Porque são fases. Você estava na terra do esquecimento e até vir para a zona pública, zona aberta, tem que saber, são povos distintos, são pessoas de níveis específicos, e Deus quer lhe treinar, lhe preparar para você desfrutar desse reino, sem perverter os bons costumes. Então você vai acessar áreas importantes, vai ter acesso a mesas, lugares vão chegar, através de convites, através de indicação, através de alguém que tem coragem de segurar a sua mão, dizer assim: eu vou com você, eu vou te levar lá. Não, mas eu não sei nem, não precisa nada. Isso que eu estou falando era o que Ziba deveria fazer. Observe que quando Davi faz uma pergunta: ainda existe alguém da linhagem de Saul ou da casa de Jonathan, perdão, para que eu possa exercer de favor e misericórdia de Deus? Uau! Eu sou rei, tenho força aqui, representatividade aqui, mas eu estou representando a Deus. Então diz assim: eu quero ter misericórdia, eu quero ajudar. Ele diz assim: não, eu quero exercer misericórdia e favor de Deus. Por quê? Porque não passa pelos meus limites, pelas minhas análises, sabe assim: não, Zé não merece, então eu não vou exercer. Júnior não merece, eu não vou exercer misericórdia. Ele diz assim: existe alguém aqui da linhagem de Saul pela qual eu devo exercer misericórdia de Deus? Porque se for pela minha, passa pelos meus defeitos, passa pelo momento que eu me encontro hoje. Hoje eu estou feliz, então eu exerço felicidade. Hoje eu estou seco, então ninguém vai receber de mim coisa boa. Então quando você fala: eu quero exercer o de Deus, eu quero sair das minhas possibilidades de cumprir algo, e eu não quero também aparecer, eu quero que Deus apareça. Porque senão o reconhecimento vai ser para mim, e eu não tenho capacidade de exercer esse tipo de misericórdia, porque eu fui perseguido muito pelo avô desse menino. Então, querendo ou não, fica uma marca, um resquício, um resíduo, que quando eu olho para Mefibosete, eu vou lembrar que Saul saiu correndo atrás de mim com espada para me matar. Ah, mas eu perdoei. Perdoou, mas isso ficou guardadinho em uma caixinha de memória, no seu estoque, no seu HD. Por isso, inclusive, que muita gente não avança, porque na hora de exercer misericórdia, quer exercer a sua. Pare de exercer a sua, exerça a de Deus, porque a de Deus é perfeita, a de Deus é maravilhosa. Então eu não vou fazer porque merece ou deixa de merecer, eu vou fazer porque Deus estabeleceu, Deus determinou, importa obedecer a Deus. Então você vai fazer coisas que a sua carne não gostaria, mas a misericórdia de Deus lhe instrui e determina que você faça. Por isso que você vai cuidar do maldoso, vai cuidar do enganador, vai cuidar do mentiroso, vai cuidar do infiel, do injusto, do indigno. Mas vai cuidar da ramificação também. Porque Jonathan gerou um filho. O filho não fez nenhuma maldade com ninguém, mesmo porque quando aconteceu o episódio, ele só tinha 5 anos. Mas tem sangue. Ele tem sangue real nas veias, e segundo o costume, tomou o reino, destrói os entes queridos. Segundo o costume, toma o reino, destrói todo mundo. A cultura do imperialismo dos turcos otomanos, eles quando começavam a governar, matavam até os irmãos dele mesmo, porque podiam armar alguma coisa, envenenar eles,
Então, para evitar isso, eles matavam todo mundo, para que não viesse ninguém. Olha como a força, o poder e aquilo que você começa a conquistar se transforma em algo que você começa a analisar se o que você vai tomar de decisão prejudica ou não, ou se seu reino está ameaçado ou não. Imagina Davi andando com medo de perder o reino. Imagina Davi andando com medo de alguém vir e dar uma facada nele. Se Davi tivesse esse medo, quando seu filho promoveu uma rebelião, foi o filho que mandou ele sair? Ele arrumou tudo e falou: vamos embora, quem quiser vir comigo vem. E ele deixou o quê? Para guardar as casas? Deixou as esposas, não foi isso? Sim ou não? Davi levou as esposas, irmãos? Ele deixou as esposas para guardar a casa. Só que quem possuía a esposa do rei se tornava... Você entendeu por que ele deixou? Eu não posso prejudicar. Eu não posso pensar da minha forma. Ele quer reino. Se ele quer experimentar o que é reino da terra, eu já estou contente com o reino do céu. Eu já estou feliz com aquilo que eu conquistei diante de Deus, nem merecia nada. Hoje a posição que se tem é uma posição que Deus me concedeu. Então ele manda chamar esse menino. Só que o cidadão, que ele faz a pergunta, diz assim: ele está aleijado, meu senhor. O senhor achou que ele estava bom, não foi? Não, ele está aleijado. É como se Davi dissesse assim: eu lhe perguntei a condição da saúde, ou eu perguntei a quem eu deveria exercer misericórdia celestial. Porque às vezes, para a gente exercer a misericórdia, a pessoa tem que estar todo bonitinho, cheirosinho, e poder me levar em algum lugar para poder promover um reconhecimento para mim. E a misericórdia de Deus é completamente diferente. Vai te levar a cuidar daquele que não vale nada, para ele mesmo aparecer e dizer: sim, isso é amor. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. O jovem rico chega para ele e diz assim para Jesus: o que eu faço? Para o quê? Para ganhar, ter a vida eterna. Ele fala: você vai ter que cumprir alguns mandamentos que estão escritos na lei. Jesus poderia dizer assim, doutor Lucas: eu vim fazer cumprir a vontade do Pai, eu peguei todos os mandamentos e transformei em 2. A partir desse 2 você cumpre e está de bom tamanho. Jesus fala assim: vê o que está escrito na lei? Vai e cumpra. Isso para mim é fichinha. Eu já tenho feito isso há muito tempo. Falou: sério? Sério? Aplausos para você, menino lindo. Só te falta uma coisa então. Ele o quê? Diga. É ruim a notícia. Não, eu quero saber, porque tudo eu já tenho cumprido. Venda tudo e dê aos pobres. E isso é uma guerra que ainda é enfrentada nos nossos dias. Porque quando alguém diz assim: venda tudo, a ideia que surge dentro do nosso intelecto é que o Senhor está dizendo assim: se não for pobre, não entra no céu. Isso é uma grande mentira do diabo. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você pode exercer reino, justiça, mas não perca o princípio, nem o propósito. Muitas igrejas estão infestadas de pessoas que não desenvolveram crescimento algum, porque acharam que tinham que ser pobres, miseráveis. E eu nunca vi a obra avançar com quem não rompe, tem? Jesus certa vez, quando falar de Judas, Jesus falou assim: poderia pegar esse perfume e vender e distribuir com quem? Porque a mentalidade do povo é dar coisa pouquinha para quem? Eles só merecem o quê? Aí pode ver, e isso é universal. A pessoa parou de usar um terno, falou assim: não vou mais usar esse terno. Vê se tem alguma igreja aí para poder te dar o bazar. Não é assim? Inclusive,
Você já fez isso? Ordinários. O que é ordinário? Já ensinei. É o quê? Isso. É uma pessoa que cumpre apenas o basicão. Ah, meu sapato, eu vou dar esse sapato porque eu já usei muito. Sim, mas você olhou o solado? Se o cara vai passar vergonha usando esse sapato, que já está assim, ó, já está inclinado. O pneu já não passa nem mais uma vistoria. A roupa, eu vou dar que roupa? Eu submeto as minhas roupas à lavanderia. Mas não é para tirar onda, tá? É porque lá em casa eu tenho um problema. Manchavam muito minhas roupas. Então, para evitar um desgaste e a política da boa vizinhança, que eu quero viver em paz no meu lar. Sério? Quero viver em paz com minha lindona. Então eu não quero perder tempo por causa de mancha de camisa, me desgastar. Então quando você vai fazer o custo-benefício, é muito melhor você pagar uma lavanderia. E eu faço isso já faz mais de 10 anos. E para mim é um dos melhores investimentos que eu faço. Porque se der problema, a lavanderia vai pagar a minha roupa. Porque lá em casa eu não posso criar problema. Mas na lavanderia, quando eu contrato um serviço, eu digo, ó, foi assim, voltou assim. Você vai ter que me dar. E já aconteceu. Quando nós estamos em um propósito de Deus, todo ladrão da semente eu repreendo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pego minha roupa e quando eu quero exercer benevolência, eu mando a roupa para a lavanderia. E quando chega da lavanderia, aí eu não uso mais. Mesmo porque para estar indo na lavanderia, aquela roupa ainda dá para usar mais umas 30 vezes. Então é essa roupa que eu vou abençoar. Mas eu deixo bem claro, você aceita a roupa? O sapato é sapato que eu usaria mais 1 ano e meio ou 2. Porque não tem lógica exercer uma misericórdia que não vai servir para manifestar uma honra na vida do outro. Não tem lógica, porque você está olhando que ele é o quê? Não anda. Ah, ele não anda, por quê? Porque não tem força, não tem condições. Mas você tem condições de impulsioná-lo. E quer fazer de que forma? Segundo a sua forma ou segundo a misericórdia de Deus? Esse cidadão Ziba, ele anda, e anda muito, e fala bem. Só que o apelido dele é estátua. Como você deixa ele, ele fica. Sabe aquele servo que é falso? Parece que é obediente. É aquele mordomo. Tinha aquela propaganda do Kisuka. Tang. Não tinha aquele que... Como é o nome dele? Hã? Alfredo, era ele? Que ficava com a toalha aqui. Sim, vocês assistem muita coisa. Eu acho que eu tenho uns 2 anos que eu não assisto TV. Não, não é Alfredo não. É aquele do Tang. Que ele ficava bem vestido e ele levava o Tang. O suco pronto. Você precisa servir como Jesus serviria. Amar como Jesus ama. Pô, você está convocando a gente por um negócio difícil. Evangelho não é facilidade, é propósito. É objetivo de cunho totalmente celestial. Logo, não é como você quer. Existe alguém na igreja para que eu possa exercer misericórdia de Cristo? Ah, mas é um povo que causou muito dano, fez muito mal. Não é da minha conta. Eu preciso exercer a misericórdia que Jesus estabeleceu. Então não tem nada a ver como eu acho que ele não merece. Eu penso que eu não deveria fazer isso por ele, porque ele já causou muito dano. Sim, mas dá para fazer misericórdia de Cristo e não a sua? Dá para exercer a benevolência celestial e não a sua? Dá para parar de julgar e apenas fazer? Mas fazer de que forma? Fazer falando a verdade que ele precisa. Que a gente mistura as coisas. O amor tem que ter toda uma calma, toda uma mansidão. Quem ama ensina o certo. O amor liberta, o amor transforma.
que minha mulher me ama, mas quem mais me corrige é ela. Eu estava vendo outro dia o significado, né, da mulher sábia que edifica, é que ela é uma grande oponente minha. E aí eu entendi, não é como vingadora, é como condutora. Quando vê que eu estou saindo da linha, ela tem a obrigação de dizer: opa, está errado, pare de fazer isso, pare de ver isso, isso não pode fazer. A gente acha ruim, e quem acha ruim é o nosso homem carnal. Porque o nosso homem espiritual sempre acha bom quem nos aproxima de Deus e do altar. Então, ele diz, existe, mas ele está aleijado. Diz assim, não serve para nada. Diz assim, pode trazer. Está aleijado? Tá. Então a honra tem que ser maior. Mandou uma carruagem real e pegar o aleijado. Chega a escota real para buscar na terra do esquecimento. A notícia da terra do esquecimento: vieram pegar o aleijado. Sim, mas o que ele tem? História de tempo, memórias de tempo, promessas celestiais, que passe o tempo, o vento ou a estação e vai se cumprir. Quem sabe nesse não é o tempo da carruagem chegar na sua casa. Ah, mas me acham como... Pode ser como for. Chegou o tempo, chegou a hora, a carruagem vai chegar. Não quero lhe levar em um nível de ilusão. Eu quero conduzir você ao exercício da misericórdia, para que você não se transforme na estátua Ziba. Ziba é alguém eficiente nas palavras. Primeiro momento nós vimos que Davi vai exercer a misericórdia de Deus e vai mandar buscar esse moço. E esse moço, mesmo aleijado, tinha procriado. Ele tinha feito. Ele não parou a vida dele. Porque às vezes estão contando história que tu é aleijado, né? Estão contando um monte de história a teu respeito, mas você já vive na terra do esquecimento, mas você está ali produzindo normal. Porque quando alguém está citando o seu nome e você sabe, você se abala. Mas quando você não sabe de nada, você está vivendo sua vida cotidiana, normal. Quem dá muita ênfase, às vezes é o povo da rua. Ele não se deparou com o sofrimento de ser aleijado. Não, porque 5 anos não tem tanta história no âmbito de viver correndo para lá e para cá. Tem um trauma, fato. Mas para mim esse rapaz é eficiente demais. Ele está na terra do esquecimento e já chega num palácio com a família, com fama de aleijado, e produziu mais do que um monte de gente que tem as 2 pernas, ó, firme. Então, coisas que você tem que aprender de Mefibosete. Ele mora na terra do esquecimento, e quem deu fama à terra do esquecimento foram as pessoas. Para ele era um ambiente normal que acolheu ele. Ele está vivendo, ele está produzindo. Para ninguém presta a terra do esquecimento, mas ele está vivendo naturalmente. Tem uma moça lá que sustentou ele, que depois que caiu com ele, a responsabilidade dobrou, porque agora eu sou culpada. Então, tem relatos, tem histórias que dizem que essa mulher fez de tudo para sustentá-lo. E ele foi crescendo, crescendo. E quem tem sangue real é outro nível. Está aleijado nas pernas, mas está andando, fluindo na mente. Quem tem sangue real, quem tem visão de Deus, quem tem uma aliança com aquilo que Deus estabeleceu, passe o tempo que for, Deus há de chamar seu nome. Deus há de convocar você. E quando Deus chama, aí é a estranheza da cidade. Deus toca em Davi. Davi ainda existe alguém da casa dele? Existe um moço, chama ele lá. Quem é você? Sou Ziba. Existe, mas está aleijado. Diz assim, não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Ele já diz logo, ele dá ênfase que o menino é aleijado. Diz, existe, meu senhor.
guerreiro, mesmo aleijado, já é pai de família. Mesmo aleijado, nem se deu conta, passou fluindo, já tem, eu acho que uns 5 filhos. E às vezes você dá muito ênfase, né? Muita ênfase ao problema. E para de frutificar. Para de produzir. Ó céus, ó terra, parei no tempo, porque para mim nada dá certo. As minhas pernas não estão se movendo da forma que deveria. E a mente, como é que está? Que o corpo talvez não esteja acompanhando a visão de futuro que Deus concedeu na sua mente. Mas exercita a mente. E o seu cérebro vai passar a voz de comando para o corpo. Ei, a mente foi renovada. O corpo tem que acompanhar. A mente foi renovada. O corpo tem que acompanhar. Ah, eu não consigo, tudo bem. A mente continua boa, intacta, sim. Alinhada ao projeto, ao propósito, sim. Então vai ter que vir uma carruagem. E não é qualquer tipo de carruagem, é uma carruagem real. Chega na casa, leva o menino para o palácio. Chegando lá, Davi diz assim, ó: vai comer da minha mesa, enquanto vida eu tiver, porque eu tenho uma aliança com teu pai. Por amor de Jonathan, eu estou exercendo a misericórdia e a compaixão de Deus. Eu sei o que é cuidado, eu sei o que é honra, eu sei o que é gratidão. E não tem data de validade. Não é um estágio momentâneo, que hoje eu estou grato, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou a fim de exercer a misericórdia, amanhã eu não consigo mais. Quem está alinhado com o querer de Deus, esses princípios são cumpridos de forma automática. Agora, você precisa compreender, quando chega num palácio, entenda que Ziba é servo de Mefibosete. Ziba é o moço dele. Então, se um rapaz que é aleijado, de uma descendência real, tem um servo, ele era quebrado? Ah, mas ele mora na terra do esquecimento. Mas a mente dele é liberta há muito tempo. Linhagem é linhagem, sangue real é sangue real. Se você entender quem você é em Deus, suas pernas vão começar a manifestar um andar diferenciado nessa noite. Que às vezes você está aprisionado em situações, circunstâncias e lugares. Ah, mas lá naquela rua ninguém deu para nada. E aí você travou suas pernas por causa disso. Porque você não é a pessoa que vai, ou vai pelas suas pernas, ou tem tanta confiança e dependência de Deus, que Deus manda a carruagem. Aí você está num palácio ele diz assim: vai comer na minha mesa, enquanto vida eu tiver. Eu vou honrar. Por quê? Porque eu tenho aliança, eu tenho fidelidade. Ah, mas e se eu mentir? Eu não quero saber do seu se. Se você vai querer tomar o reino, tomar o palácio, não quero saber. Esse é o primeiro episódio, a honra. O segundo, o filho de Davi vai tomar o reino. E só tem uma forma dele tomar o reino. Você sabe como é? Possuindo a mulher do pai. Só tinha essa forma. Por isso que você vai ver o rei Salomão, ele está novo, ele está no início do cumprimento da sua hegemonia real, da linhagem de Davi. E aí, simplesmente, o filho de Davi decide que gostou daquela mulher que aquentou Davi, quando ele estava velho. Vocês já leram a versão? Que Davi estava velho, sentia muito frio, e pegaram uma moça bela, linda, e colocou para aquecê-lo. Relatos dizem que ele não teve nada com aquela moça, mas uma vez que ela se achegou perto dele e aqueceu ele, ela já é a esposa dele. Como irmão de Salomão, também filho do rei Davi, sabia que se possuísse a mulher do pai, quem era o rei? Então ele chegou e falou assim: ó, essa moça que aquentou papai,
Eu gostei dela. Pediu para a mãe de Salomão. A mãe de Salomão chegou correndo e falou: ô meu filho, o menino é tão gente boa, ele veio me pedir. Essa moça que aquentou seu pai no período que ele estava ali doente com frio. Salomão falou: a senhora não sabe como é que funciona a lei, não? Como assim? Se ele se deitar com essa mulher, eu não vou poder ser rei. Foi aí que a gente sabe da história. Alguém sabe da história? Fala assim, escola bíblica. Ele matou o irmão. Lembra que eu falei aqui? Tudo eu estou linkando. Os turcos, os otomanos, quando tinha ameaça real para o reino, fazia o quê? Matava. Ele falou: mãe, a senhora é boba, está indo na emoção. O papinho bonitinho dele, né? Mas ele quer tomar o reino. O reino que Davi prometeu à senhora, que eu que seria o que iria cumprir. Enfim, meus amados, voltando um pouco, o reino de Davi é ameaçado. O filho vem, arma uma tenda fora do palácio e pega as esposas do pai, as concubinas do pai, e tem relação aberta para todo mundo ver. Ele diz assim: o reino é meu agora. Por quê? Porque eu tomei o lugar de meu pai. E não tomei de qualquer forma. Eu cheguei chegando, produzindo honra, ou desonra, desrespeito, maldade, e mostrando para vocês que nunca teve um rei como eu, que fez essas asneiras aqui. E aí o povo diz: agora ele é rei. Só que nisso Davi fugiu. No meio do caminho, quem é que aparece com dois jumentos, cheio, abordado de frutas, vinhos, figos, passas? Ziba. Ziba chega com 2 jumentos cheios de alimento. Davi fala: está indo para onde? Vim ao encontro do meu senhor. Fazer o quê? E cadê o filho do teu senhor? Falou: ele falou que agora chegou a hora dele vingar o que fizeram. Quem? Mefibosete. Sempre vão contar uma história daquele que começou a ser honrado por Deus. Vão querer desestruturar, porque ele já não está mais na terra do esquecimento. Agora ele come no palácio. Resumindo, ele diz assim: ele não quis vir. Ele falou que agora é a chance dele ter de volta o reino. Davi, preocupado com a história, diz assim: para que esses animais? Para o Senhor, para alimentar os soldados. Falou: pronto, tudo agora que teu servo, ou que teu senhor tem, é teu. Quem fala? Ciclos emotivos. Ele está vendo o reconhecimento de Ziba, com feições aparentes, e ele não se preocupa em querer ouvir mais Mefibosete. Por quê? Porque ele não está lá. Ele está vendo 2 jumentos cheios de recursos, cheios de provisão. E às vezes você está pegando a provisão e o recurso que estão lhe dando, e está achando que aquilo é honra, e aquilo é maldade. Aquilo é maldade para desonrar alguém que nem sabe da história, nem sabe o que estão falando. Fala: quer dizer então que ele vai querer tomar o reino? Sempre quis. Fala: então tudo que é dele agora é seu. Ou seja, a estátua agora vai ser dono de tudo que é a benevolência que Deus concedeu a Mefibosete, o aleijado. Lá na frente nós sabemos que Davi questiona ele: por que você fez isso? Ele falou: meu senhor, ainda que eu quisesse ir atrás do senhor, como é que eu vou com essas pernas? Pô? Jamais eu faria isso. Por mais que eu tenha sangue de Saul correndo na minha veia, mas eu tenho a lealdade de Jônatan no meu coração. Eu sei o que fazem por mim. Eu sei o que fazem. Eu sei o cuidado, o favor e a misericórdia que exerceram comigo. E eu não vou perverter isso. Então entenda, meu Senhor. Lembra de Jônatan, como ele foi com o Senhor. A lealdade dele está dentro do meu coração. Não tinha nem por que ele dar livramento para o Senhor, mas Deus tocou no coração de Jônatan para lhe dar livramento. Eu sou dessa parte do livramento. Eu não preciso tomar reino de ninguém.
Aliás, se fosse para reivindicar algum reino, o Senhor não teria ido me buscar na terra do esquecimento. Eu me permiti ser esquecido e constituir família lá. Porque às vezes é melhor ninguém contar a nossa história e passar despercebido em muitos lugares, do que estar sendo lembrado que ainda tem alguém que vive e eu já tinha morrido há muito tempo. Então tem um monte de livramento acontecendo porque exatamente você está no esquecimento. Se você for para a vitrine, vão começar a ver que tem sangue real em você. Por isso que nesse tempo Deus quer primeiro preparar você, forjar em você o querer dele, para que não tenha possibilidade de alguém tomar o direito que é seu. Porque Ziba está o tempo todo andando. Ziba canta bem, Ziba fala bem, Ziba honra bem, veste bem, entende bem. Mas Ziba só quer o direito da benevolência de Deus, que é dado de forma lícita a alguém que exerceu antes. Ziba não exerceu antes, Jonathan exerceu antes. Mefibosete está colhendo da benevolência que Jonathan fez. E Ziba não entende isso, porque Ziba chegou agora e fez duas coisinhas e acha que tem que receber da mesma forma. Mas quem foi o seu Jonathan que habilitou você para lá na frente você ser lembrado? Você não entendeu? Antes de você, o Jonathan que te ajudou e preparou a história para que hoje você saísse da terra do esquecimento. Eu nem me preocupo com isso, deveria se preocupar. E parar de questionar que, ó céus, ó terra, e começar a produzir nessa terra que você faz parte. Já na hora que a carroça ou a carruagem, não sei como é que você vai ser chamado, ou eu. Porque Jesus não está nem aí, né? É uma situação bem sine qua non. Jesus, já sabendo quem é, estabelecendo a vontade de Deus, a entrada triunfal dele é em um jumentinho. Mas os reis desses dias não vão querer isso, né? Vão querer, meu amigo, que Rolls Royce. Porque eles chegam e dizem, não, Deus me chamou, eu sou servo de Deus. E aí a gente vê muito isso na África, no continente africano, como eu já viajei algumas vezes para lá. Você vê que a forma deles chegarem é uma forma exuberante ao extremo, porque eles querem que o fator determinante seja a visibilidade deles e não a glória de Deus. Tem algum problema? Tem, na mentalidade. Que falta alguém que diga de forma corajosa o que eles precisam ouvir. Aliás, está faltando gente de coragem na terra, né? Aí o cara está com um monte de situações, manias e vícios que não glorificam a Deus dentro da igreja, e o povo batendo palma. Gente aparecendo quando quem era para aparecer é o favor e a misericórdia de Deus. Gente com o nome na história, quando na realidade nós só estamos colhendo da misericórdia de Jonathan. Nós só estamos hoje cumprindo algo, saindo da terra do esquecimento, porque Jesus veio primeiro. E ele veio no jumentinho. Observe, Mefibosete vem em uma carruagem real. Jesus entra em um jumentinho. E aí você não vai querer, quem vai dizer assim, isso aí é filho de Deus? Não é não. Por quê? Aparência visual é o que é o fator determinante. E aí você, para dar credibilidade a alguém, tem que falar bem, vestir bem, tem que fazer um monte de coisa. Você não fala aqui nada, pô. Você viu o sapato dele? Você viu como ele fala? Nós vai, nós vem, nós volta. E não importa se você fala nós vai, nós vem, nós volta. Se o seu coração for reto e íntegro, se você ama Jesus, Jesus vai te usar dessa forma, indo e voltando. Vai usar você careca, como eu. Vai usar você, desde que você estabeleça o propósito do Senhor. Há alguém nessa noite para que o Senhor possa exercer de misericórdia? Aqui? Há alguém nessa noite que o Senhor precisa enviar um socorro bem presente lá na tua casa? Porque independente das circunstâncias e das coisas que sucederam a você,
Você continua cumprindo as etapas da sua vida sem desmerecer ninguém. Eu estou pisando porque me pisaram. Não, não faço isso porque eu não posso ser igual. Não é tremendo isso? Ela fala, foi a única pessoa que saiu da terra do esquecimento e, mudou a história de todo mundo. Tem uma história de aquele... O que joga ao lado de Cristiano Ronaldo, naquele time lá da Arábia. Mané. Depois você escuta a história daquele rapaz. Ele está mudando a história da sua comunidade. Ele está mudando a realidade da sua cidade. Porque ele entendeu que não é dinheiro, é propósito. Ele entendeu que as pernas, os dons, talentos e habilidades que Deus, o Eterno, o concedeu, é para manifestar a glória dele, e não a visibilidade dele. Aí você vê os grandes, o Senhor é contra a conquista. Nada, pelo amor de Deus. O Senhor não negará bem algum a quem andar corretamente, não é assim? Agora, tudo demais. O cara fala assim, eu tenho coleção de carro. Quanto tem carro? 100 milhões em carro. Para quê? São para essas pessoas que Jesus está dizendo assim, vende tudo e dá aos pobres. Mas, para não ter uma má interpretação, eu vou parar novamente, porque como é uma guerra de tempo, e Mamon e Leviatã, que são os dois demônios que gostam de governar as finanças, não querem fazer o povo de Deus prosperarem, esse vender é enquadrar-se na totalidade ao querer do Senhor. Você pode prosperar? Não só pode, deve. Agora canalize a sua prosperidade para fazer a diferença e exercer misericórdia segundo o querer de Deus e não segundo o seu exibicionismo. Aí sim é riqueza com propósito. Aí é riqueza com propósito. Aí é crescimento que manifesta a glória de Deus. Para isso Deus te chamou. Mas parece que o senhor fala assim, é um mundo surreal. É real. Deus está buscando gente assim, que esteja disponível e disposto a cumprir nesses dias, com a misericórdia dele, o favor dele, o querer dele, e não com sua aparência visual. Se coloque de pé, aplaudindo a Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos.